Relacionado 2 é uma disciplina teórico-prática, então, um pouco diferente da disciplina de estágio 1. A disciplina de estágio 1 ela é uma disciplina puramente teórica, então aqui a gente vai trabalhar com uma parte da disciplina que é teórica e uma parte que é prática. Aí está o nome das tutoras, todos vocês já conhecem. Pode passar, Oswaldo. Então, eu trago para vocês aí a ementa do estágio, né? Então, a disciplina de estágio 2 é uma disciplina que traz um componente teórico, que é o estágio observacional, ensino fundamental e ensino médio. Então, aqui a gente vai trabalhar com o plano de estágio e também com o relatório final, que é feito a partir dessa observação que vocês vão fazer, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Então, quais são os objetivos da disciplina? Então, a disciplina, ela traz alguns objetivos. Primeiro, analisar criticamente, a partir de situações práticas e situações de trabalho, à luz dos documentos, dos conhecimentos e domínios teóricos adquiridos, compreender o processo formativo do educando, incentivar a pesquisa e a qualificação continuada através de vivência prática do magistério, e ampliar a formação teórico-prática de ensino e aprendizagem de letras em inglês, os elementos que constituem os recursos didáticos e a organização do ensino e métodos de avaliação, alinhados com a BNCC, o novo ensino médio e os temas contemporâneos transversais. Pode passar, Oswaldo. Então, a gente traz aí a unidade 1, que a gente vai basicamente trabalhar hoje essa unidade 1. Então, a unidade 1, ela traz as orientações iniciais sobre o estágio observacional no ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, inicialmente, a gente vai contextualizar esse estágio observacional, vai falar da organização da disciplina, do termo de compromisso, o plano de estágio e a carga horária das atividades gerais da disciplina. A unidade 2, ela traz um pouco sobre a formação de professores e o estágio supervisionado. Então, uma discussão teórica de textos que a gente vai tratar não especificamente do estágio, mas da questão da gestão e da organização da escola. Então, lá na unidade 2, que é o outro encontro que nós vamos ter, são os textos que estão disponibilizados lá no SIGA, onde traz uma discussão sobre gestão, sobre a organização da escola, direção, supervisão, planejamento, a parte de conselho da escola, como funcionam esses conselhos, tá bom? Então, é uma parte meio teórica, e em cima dessa parte teórica, a gente traz aí também as atividades, que é um fórum e uma atividade que precisa ser respondida, tá? Então, a unidade 3 traz ainda um pouco dessa fundamentação teórica da gestão, planejamento e organização do trabalho escolar, a observação no ensino médio e o relatório final, que é a construção desse relatório final, que vai ser a partir das observações que vocês vão desenvolver lá na escola. Então, a avaliação, vocês já têm conhecimento, ela é composta de 3 notas, onde a primeira nota é o plano de estágio, que eu vou mostrar para vocês hoje como é feita essa elaboração do plano de estágio, que vai servir já de um embrião para o relatório final. São os fóruns e as atividades. Isso aí corresponde a atividades que correspondem a 40% da nota. E o relatório final, que corresponde a 60% da nota, porque ele tem um peso 6 nesse relatório final. Lembrar a vocês que no relatório final precisa ser anexada a frequência, que é o formulário de frequência que está disponibilizado lá no SIGA, na unidade 1, que eu vou mostrar para vocês hoje também, e uma ficha avaliativa que vai ser feita pelo diretor, pelo supervisor e o professor da turma que você observou a regência, tá? Então, esses 3, ou os 2, assinam essa ficha avaliativa. Esses 2 documentos, tanto a frequência quanto o formulário avaliativo, precisa ser anexado ao relatório final. Quando você mandar o relatório final para a sua tutora,
Junto tem que ir esses dois formulários, o de frequência e o de avaliação. Aí eu coloquei um print para mostrar para vocês onde estão esses documentos que eu vou mostrar para vocês. Na unidade 1, você vai ter aí o plano de estágio, tá? Plano de estágio 2, que eu coloquei um template colocando tudo que precisa ter no plano e dizendo para vocês o que precisa colocar em cada item. Eu vou mostrar mais à frente para vocês. A ficha de frequência, que você vai levar lá para o seu campo de estágio quando você for fazer a observação na escola de ensino fundamental ou de ensino médio, aí você vai levar essa frequência e vai anotar. Eu vou mostrar ela para vocês também. O formulário avaliativo, que eu também vou abrir para explicar para vocês, e as orientações para a construção do plano de estágio, tá? Como que você, aliás, lá o plano de estágio é o plano da disciplina. As orientações para construir o plano de estágio é aqui nesse último item. Aí tem também nessa unidade a ficha de pré-cadastro. O que é essa ficha de pré-cadastro da CGE? É uma ficha onde vocês vão colocar os dados da escola que você vai fazer a observação. Só depois que você preenche essa ficha e manda para o e-mail que eu vou mostrar para vocês, é que vai estar disponível na plataforma o seu termo de compromisso, tá? Pode passar, Oswaldo. Bom, e aí o que é esse estágio obrigatório? O estágio obrigatório, ele é regulamentado pela Lei 11.788, de 25 de nove de 2008. Então, essa lei, ela dispõe sobre o estágio dos estudantes no Brasil. Então, ela é uma lei geral que abarca e fala de todos os tipos de estágio. Para regulamentar o estágio na licenciatura no âmbito da UFPI, a gente tem a resolução 177, né, que vocês podem ir lá em resoluções e baixar essa resolução. Especificamente lá no parágrafo 60, no artigo 60, ele fala do que você precisa se caso você for pedir dispensa de estágio. E a dispensa de estágio, como eu falei antes para Samara, vocês for a Sara, você só pode pedir dispensa de um estágio e só pode ser do estágio 3 ou estágio 4, que são os estágios de regência. Tá aí o artigo 60, tá bom? Pode passar, Oswaldo. Aí eu trago para vocês o cronograma. Porque esse cronograma, ele é emitido lá pela CGE, né? Pela Coordenação de Estágio da Universidade Federal do Piauí, ligado lá à PREV. Então, a CGE é ela que coloca todas essas datas que a gente precisa cumprir do estágio. Então, não somos nós que colocamos aqui, a gente segue um calendário que é feito pela CGE. Então, a CGE, ela coloca aí, ó, de 10/8 a 25/9. Então, o coordenador de estágio de curso cadastra o aluno matriculado junto ao local de estágio, quer dizer, o módulo de estágio, que é o SIGA. Então, eu, professora Antonina, vou pegar vocês, a partir do formulário que vocês vão preencher e mandar para mim, e eu vou fazer esse cadastro de vocês junto ao SIGA. Depois que eu fizer esse cadastro, ele vai ficar disponível para vocês lá na plataforma, tá certo? Quando eu fizer esse cadastro, então, que o termo de compromisso ficar disponível para vocês no SIGA, vocês baixam esse termo, leva para a escola e assina. O diretor ou supervisor da escola é quem assina esse termo. Você assina junto com as testemunhas, faz o upload lá na plataforma do SIGA, igual vocês fizeram no estágio 1. O estágio 1, vocês não levavam esse termo para a escola. Quem assinava era a tutora, não era isso? Agora não. Quem vai assinar esse termo de compromisso é a escola onde você vai fazer o estágio observacional, tá? Porque o estágio 2 é um estágio observacional no ensino fundamental e no ensino médio. Então, a disciplina, ela é uma disciplina de 90 horas, onde a gente vai pegar 40 horas dessa carga horária para outras atividades. O que são outras atividades? Planejamento,
assistir aula aqui na plataforma, responder atividades, fazer plano de estágio, fazer relatório. Então, isso corresponde a 40 horas. E as outras 50, professora? As outras 50 horas você vai fazer de estágio observacional. Onde é que você vai fazer isso? Na escola. 25 horas você vai fazer a observação no ensino fundamental 2 e 25 horas você vai fazer a observação no ensino médio, tá? Eu vou preencher só um formulário, né? Por exemplo, você vai preencher o formulário com os dados da escola para gerar o termo. Você poderá ter só um termo de compromisso se você fizer um estágio observacional em uma escola que tem ensino fundamental e médio. Agora, se você for fazer em escolas distintas, você tem que fazer 2 fichas de pré-cadastro que vão gerar 2 termos de compromisso e você vai levar para a escola para esse diretor ou essa supervisora assinar. E vai fazer o upload na plataforma de 2 termos de compromisso. Se tiver dúvida, vai falando. Ó, aqui, do dia 10/8 ao dia 25/9, o termo de compromisso, ele vai estar disponível. Então, eu tenho até essa data de dia 25/9 para cadastrar vocês no SIGA, lá para gerar o termo de compromisso. Ó, vocês têm do dia 10/9 até 10/11, do dia 10/9 a dia 10/11, o aluno tem que fazer o upload desse termo lá no SIGA, né? Então, dia 10/11, o SIGA fecha, aí você não vai poder mais fazer o upload desse termo de compromisso. E a CGE, que é a Coordenação Geral de Estágio, tem o mesmo prazo, do dia 10/11, do dia 10/9 a 10/11, para homologar. A CGE, geralmente, ela faz isso muito rápido. Você faz o upload do termo de compromisso, logo, logo ela diz se o termo foi aceito ou não. E mais à frente eu vou mostrar para vocês quais são os motivos que levam a CGE a fazer a recusa do termo. Tá certo? Dia 13/12 é a conclusão do período letivo, né? Então, no dia 13/12, o semestre encerra e aí não tem mais como fazer upload e nem colocar o termo de estágio lá para a CGE. E aí vem do dia 14 a 20/12, o coordenador de curso faz a mudança do status do termo de compromisso de aprovado para concluído. E aí, quando você abrir o seu SIGA, você vai ver lá que o seu termo não vai estar mais aprovado, mas sim estágio concluído. Pode passar, Oswaldo. Como é que é feito esse cadastro do TCE, que é o termo de compromisso do estudante? Pode passar. Então, o termo compromisso de estágio é um documento que o aluno faz, tá? Preenche com os dados do local de estágio que esse aluno vai fazer, né? Com os dados da escola onde ele vai fazer o estágio. Então, é um acordo celebrado, assinado entre o estagiário, a instituição de ensino, que no caso é a UFPI, e a escola concedente, que é a escola campo de estágio. Então, o concedente é a escola que vai receber você para fazer esse estágio. Então, esse documento ele é preenchido via SIGA e assinado pelas partes mencionadas, que é a instituição concedente, que é a escola, a Universidade Federal do Piauí e o estagiário. Então, a escola que você vai fazer o estágio, ela vai assinar. Eu assino no local da UFPI. Então, quando eu faço o seu cadastro, ele já aparece lá assinado e autenticado pela Universidade Federal do Piauí, que no caso sou eu que vou fazer isso. E quando você imprimir isso para levar para a escola, vai aparecer o local que o aluno vai assinar, a escola vai assinar e os testemunhos, que aí você tem que arrumar os testemunhos para assinar. Esses testemunhos que assinam lá no termo de compromisso, eles têm que ser maiores de idade. E essa assinatura tem que estar legível e com o CPF dessa testemunha também legível. Pode passar.
O formulário de cadastro, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que é esse formulário. Passa, Oswaldo. Então, o formulário de pré-cadastro do termo de compromisso, ele é preenchido, né? O que eu coloquei esse formulário lá no SIGA. Vocês vão baixar esse formulário e vão levar na escola para preencher com os dados da escola, né? Nome do diretor, nome ou supervisor, CPF, eu vou mostrar direitinho. Então, você vai acessar lá no SIGA o formulário de pré-cadastro e vai preencher esse formulário com os dados da escola. Depois que você preencher esse formulário, você vai mandar para esse e-mail que tem aí, né? Estágio supervisionado, SEAD, letras em inglês, LI, @gmail.com. Quando você mandar esse formulário para lá, eu vou pegar ele e vou fazer o seu cadastro lá na plataforma, para poder gerar o seu termo de compromisso. Alguma dúvida aqui? Tudo bem? Então vamos, Oswaldo. Professora, Oi, Samara. a gente mesmo tem que ir atrás assim da instituição para poder a Sim, gente sim. né? Então, o aluno, dentro da sua escola, do seu polo, lá na sua cidade, né, ele é que vai procurar a escola. Então, você vai procurar a escola, aquela que fica mais perto da sua casa, que é melhor, entendeu? Então, você vai lá. O que eu recomendo? Eu recomendo que você faça um estágio em uma escola que tenha os dois níveis de ensino, fundamental e médio. Por quê? Porque facilita para você e facilita para mim, professora, que vou ter que fazer só um cadastro. Mas, vamos supor que você não conseguiu uma escola que tem ensino fundamental e médio, juntas, na mesma unidade escolar. Então, você vai procurar duas. Então, você vai fazer 25 horas numa escola de ensino fundamental e 25 horas numa escola de ensino médio. O que foi que você disse aí? Na minha escola, na minha cidade não tem. Na minha cidade não existe escola que tem os dois níveis. Então, você vai ter que fazer em duas, Lia. Tem algum problema ser no Maranhão? Olha, a universidade, ela tem convênio com as escolas no estado do Piauí. Não tem no Maranhão, tá? Aqui na minha cidade, não tem. Não tem o quê, Maria Vitória? Você pode repetir? Olha, é o seguinte, a universidade, ela tem um convênio guarda-chuva. Esse convênio guarda-chuva, ele é assinado universidade, governo do estado do Piauí e prefeitura, tá? Escola com dois. Então, vão fazer escolas diferentes. Então, são duas escolas. Então, esse convênio com o estado do Piauí, ele cobre todo o estado, né, escolas estaduais e escolas municipais, né? Nesse caso, como você, Lia, não vai fazer em uma única escola, você vai preencher dois formulários. Eu vou mostrar mais à frente por quê. Então, aqui, o formulário que eu vou mostrar também. Então, aqui, no formulário vai pedir o quê nesse pré-cadastro? O nome da escola, o CNPJ e o endereço dela. Nome, né, do diretor, né, do responsável. Esse nome do responsável, gente, pode ser o diretor ou o coordenador pedagógico, que pode ficar como responsável, né? Meu polo São Raimundo Nonato, mas minha cidade é Anísio de Abreu. Deixa eu ver aqui. Meu polo é São Raimundo Nonato, mas minha cidade é Anísio, não tem problema. Você pode fazer lá em Anísio de Abreu, tá? Sendo Piauí, você pode fazer. Então, pode fazer o estágio em uma escola do Maranhão? Não. Você tem que fazer no estado do Piauí, porque o convênio da universidade é com o estado do Piauí, tá? A escola de ensino fundamental pode ser em um município, é isso? Diferente da do ensino médio? Pode. O que não pode é ser fora do estado do Piauí, porque o convênio da universidade é com o estado do Piauí. Só vale instituição pública? Sim.
Às vezes, tem algumas escolas particulares que têm convênio, mas certamente no interior não vai ter, né? Vai ser difícil, Anne, por quê? Todo município tem escola pública, não tem? Estadual e municipal. Qual é a dificuldade para você, Ana? Então, olha, aqui. Então, você vai preencher o formulário, no formulário, você vai colocar o nome do responsável. Como eu disse anteriormente, pode ser o diretor ou o supervisor pedagógico. Lá tem que ter o CPF dele e o e-mail. Muito cuidado, porque se você colocar o CPF errado ou o e-mail errado, eu não consigo fazer o cadastro. Então, verifica bem se o e-mail e o CPF está correto, do diretor ou do supervisor. Outro detalhe, se você pegou o dado do supervisor, na hora que você for levar o termo para assinar, o diretor não pode assinar. Quem tem que assinar o termo de compromisso é aquela pessoa que foi colocado os dados no cadastro. Porque na hora que a CGE pega, que ela confere o nome do que foi cadastrado no termo com a pessoa que assinou o termo, se divergir, ela vai fazer a recusa do termo, tá? Certo. Aí, mais à frente, vai pedir lá no formulário também o nome e o CPF e e-mail do professor supervisor. Quem é esse professor supervisor? É o professor regente da sala. Você foi fazer a observação de regência lá. Aí você escolhe uma série do ensino fundamental ou duas. Eu quero fazer a observação no sexto ano, lá de inglês, da aula de inglês. Aí você vai e faz essa observação lá no sexto ano da regência. Eu vou fazer no ensino médio, eu vou fazer no terceiro ano. Você faz lá no terceiro ano. Só que os dados que tem que estar lá desse professor é o professor da turma que você vai fazer a observação. Então, eu não posso colocar lá no formulário de pré-cadastro os dados de um professor que não vai coincidir com a turma que eu vou fazer a observação. Ficou claro isso? Então, se eu vou fazer a observação, volto a repetir, no sexto ano, eu vou pegar os dados desse professor lá do sexto ano. No ensino médio, eu vou fazer a observação no terceiro ano, eu vou pegar os dados do professor lá da turma do terceiro ano. Pode passar, Oswaldo. Vai ser difícil porque mora em Parnarama, Maranhão. Tá. Então, Anne, a gente vai ter que ver essa possibilidade aí de você fazer lá em Parnarama. Vou falar com a professora aqui. Você é de qual polo para eu falar com a tutora? Professora, tanto eu quanto a Ana somos de Parnarama, Maranhão. Uhum. É o polo de Palmeirais, Piauí. Ah, sei. Ah, não, pode. Vou Pode, falar aqui com a professora? menina para liberar, viu? Tá. Por quê? Porque o tutor, porque Palmeirais é bem pertinho de Parnarama. Demais. Só faz atravessar o rio. É tipo a gente aqui, Teresina, Timon. O nosso aluno pode fazer estágio em Timon? Pode, porque a gente pode ir lá em Timon olhar esse aluno, tá bom? O que mais? Porque mora em Parnarama, como sabemos, quais escolas particulares fazem convênio com a UFPI? Bom, a gente tem uma lista dentro da CGE, quando você entra lá no site PREG CGE. Lá tem uma lista de todas as escolas que têm convênio com a Universidade Federal do Piauí. Você pode checar se a sua do seu município tem. Eu não aconselharia, porque vai perder muito tempo, né? E a gente não tem muito tempo. Caso teria que me dirigir para Teresina, Anne, não, você pode fazer lá em Parnarama. Vou falar com a professora Rosário. Palmeirais, ótimo isso, tá bom, vamos seguir. Então, quando o TCE ficar disponível, logo que vocês mandarem para o e-mail do estágio essa ficha de pré-cadastro preenchida, eu vou cadastrar vocês lá na plataforma. Vai gerar o termo. Quando gerar o termo, você vai acessar o SIGA, lá dentro do campo estágio, aí vai no outro íconezinho que tem gerenciar estágio,
e aí você vai ter lá o termo de compromisso. Quando você clicar lá na abazinha termo de compromisso, você vai baixar ele. Baixa o termo, aí já vai estar assinado por mim. Você vai assinar junto com as testemunhas e vai levar lá para a escola, para as duas escolas de ensino fundamental e médio, para fazer as assinaturas. Coloca as testemunhas para assinar, maiores de idade e com o CPF, tá bom? Pode escolher qualquer escola pública, viu, Edilânia? Pode passar. O segundo passo, realizar o upload, volta lá, realizar o upload. O que é realizar o upload? É você colocar esse termo assinado lá na plataforma, né? Ele tem que estar assinado e quando você coloca lá, você vai escanear esse termo. Você assinou, o diretor assinou, o professor assinou, os testemunhas assinaram, está tudo ok, as assinaturas? Legíveis? CPF das testemunhas, está ok? Você escaneia esse termo e faz o upload dele lá no SIGA, em PDF. Cuidado. Semestre passado, muitos foram recusados porque colocaram em Word. Não pode ser em Word. Outra coisa, não pode estar escaneado ilegível. A qualidade do PDF é crucial para a CGA aceitar o seu termo. Então, tem que estar legível. E também não pode estar cortado. Vai escanear e fica todo torto. Aí o termo fica uma parte do texto cortado. Não se consegue ler, não se consegue visualizar o termo, as assinaturas. Então, é claro que a CGE vai rejeitar esse termo. E tem que estar na sequência. Por exemplo, a primeira página do termo não pode passar a ser a última no arquivo escaneado. Então, eu tenho que escanear na sequência do documento, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Pode passar, Oswaldo. Oswaldo? Tá. Então, depois que você faz o upload do termo lá no SIGA, você tem que constantemente acessar o seu SIGA para ver o status que ele está lá, tá? Porque às vezes o status está recusado e o aluno nem se dá conta disso. Não sou eu que tenho que fazer essa vistoria e nem é a sua tutora. Quem tem que fazer é o aluno, porque isso é uma regularização acadêmica da disciplina de estágio e que é responsabilidade do discente. Então, é o aluno que tem que abrir o seu SIGA e vai lá e olha, ó, status do estágio, né? Então, na hora que eu cadastrar, ele vai aparecer para você aprovado. Mas o status do termos vai aparecer não enviado. Na hora que você enviar o termo, aí ele vai aparecer lá, ou aprovado ou recusado. Se for recusar, se tiver aprovado, ótimo. Tarefa cumprida, é só cumprir o restante do estágio, termo ok. Agora, se for recusado, você precisa saber por que ele foi recusado. E aí você vai baixar esse termo, vai olhar por que foi recusado. Geralmente, quando você passa o cursor em cima, aparece lá o motivo da recusa. Na hora que passa o cursor em cima, aparece assinatura ilegível, não está assinado pelo diretor, as testemunhas não assinaram, o PDF não está ok, entendeu? Aí, se você não consegue visualizar isso, fala para a sua tutora que ela vai falar comigo e eu vou baixar e vou dizer para ela, ó, o aluno tal foi recusado por isso e por isso, tá bom? Quando podemos efetivamente ir à sala de aula, iniciar? Você vai a partir de hoje, amanhã de manhã, né? Porque já vai terminar depois de 8, não dá mais, né? Mas já era para ter ido ontem, tá? Urgente precisa ir. Estágio são 25 horas de ensino fundamental e 25 horas de ensino médio. A observação toda são 50 horas. O estágio observacional, você não vai ministrar aula, não é regência. Regência é no semestre que vem.
O que é o estágio observacional? Você vai lá observar o seu futuro campo de trabalho. Então, você vai olhar a escola, onde ela é situada. Eu coloquei tudo isso para vocês, lá nos documentos. Biblioteca, laboratório, tem, não tem? Como que é feito os livros de inglês? Tem. Como que é feito o planejamento? Então, você vai fazer tudo isso, observar tudo isso e vai construindo um termo, dizendo como isso existe lá na escola, tá? Depois, você vai para a sala de aula do professor de inglês e lá vai fazer a observação da regência desse professor. Como é que ele ministra a aula? Quais são os recursos didáticos? Como que ele faz? E você vai escrever um relatório final que a gente chama de relato de estágio. Temos que assistir a aula numa única turma? Você que escolhe. Assiste uma, assiste em duas, você que sabe. O termo só pode ser cadastrado no nome de um professor, tá? Tem que começar o quanto antes. É para trabalhar o dia todo? Não. Você que sabe, você tem 25 horas, Lia. Se você achar que você consegue fazer 25, 50 horas, 25 no ensino fundamental e 25 no ensino médio em uma semana, você faz. Agora, o importante é você fazer isso durante o semestre. Você tem aí o quê? A gente está em agosto, finalizando, você tem setembro e outubro. Setembro, outubro, novembro, para fazer isso. No início de novembro, a gente já começa a pedir o relatório, tá? E professora, em relação aos anos da sala para a gente assistir aula, a gente pode escolher ou tem que ser do sexto ao nono ano, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio? Isso, porque vocês são habilitados para trabalhar no ensino fundamental 2 e ensino médio, Uhum, tá? Então, não pode trabalhar em educação infantil e anos iniciais. Vocês tá não são certo. habilitados para isso. Então, Então é vocês só são do sexto ao nono, a gente vai do assistir aula do sexto ao sexto ao nono. nono e ensino médio. Tá Se certo. você trabalha o dia todo, vai fazer observação à noite. Porque assim, Ou então eu vai ter acho que até criar aí um engraçado, porque horáriozinho como eu para já fazer dou observação. aula, eu me auto-observo, se pudesse, né? Mas enfim. Ela está falando de quem trabalha o dia todo. Eu vim aqui. Se você trabalha o dia todo, você vai fazer o estágio à noite. Eu tenho alunos aqui na graduação que trabalham o dia todo e faz o estágio à noite. Agora, você vai encontrar uma escola de ensino fundamental à noite, se encontrar, ótimo. Se não encontrar, você vai precisar dar um jeito aí de fazer essa observação aí durante o dia. Isso, pelo menos do ensino fundamental, tá? Pode passar, Oswaldo. Então, quais são os problemas de recusa do TCE, do termo de compromisso? Então, eu coloquei aí, ó, está em Word, não pode estar, tem que ser em PDF. A qualidade do PDF, eu já falei isso, e sem as devidas assinaturas, tá? E o outro motivo de recusa é você cadastrar os dados de uma pessoa e o outro assinar, como eu falei anteriormente. Por exemplo, eu coloco como responsável da escola o supervisor, e na hora de assinar, o diretor assina. Aí a CGE vai recusar o seu termo, tá? Quem tem que assinar é quem foi cadastrado com os dados, tá bom? Alguma dúvida? Grata, ok. Agora, Oswaldo, tu para aí que eu vou projetar bem aqui uns documentos para eu mostrar para eles, tá bom? Eu acho que aqui eu vou ter que botar a tela inteira, eu acho. Não é, Oswaldo? Depende do documento. É o Word. Escolha a janela do Word. Eu tenho que abrir ele primeiro, né? Então, Isso. Você abre primeiro, deixa ele aberto, aí você vem aqui no Meet e escolhe ele. tá. Então, vou abrir logo aqui.
Estou abrindo aqui, viu, Osada? Porque meu computador é meio lentinho. Ok. Meu Deus. Abriu não? Não está abrindo, meu Deus do céu. O que é isso? Joga aqui no WhatsApp aqui pra mim que eu abro. Vou jogar para ti. Vou compartilhar tudinho contigo aí, tu vai abrindo para mim, viu? Tá. Tudo que eu preciso. Tá, já já. Vou mandar mais. Vai abrindo aí, Osada. Vou botar aqui com os outros documentos que eu preciso mostrar. Qual o primeiro? Ficha de pré-cadastro? É. Pronto, Osada. Nossa, tá bem pequenininho. Maior. Beleza. Vocês estão vendo aí, gente? Sim, Certo. Então, olha, aí vai pedir o quê? Essa ficha tá lá no SIGA, tá? Então, você vai baixar ela e vai levar para as duas escolas, né? Então, você vai botar aqui o e-mail do tutor, o seu polo, né? O seu nome completo e a sua matrícula, né? Aí você vai, rede onde o estágio está sendo desenvolvido. É municipal? É estadual? É federal? Né? Então, federal eu acho que vocês não vão encontrar aí, né? Então, ou é estadual ou é municipal. Série ou ano? Aí você vai dizer se é do sexto ao nono ou do primeiro ao terceiro. Se você encontrar uma escola que tem as duas modalidades, você marca logo no único cadastro os dois, certo? Se forem duas fichas, uma ficha para o ensino fundamental, outra para o ensino médio. Ficou claro isso, não ficou? Tá. Aí eu já coloquei o meu nome, o professor, né, o curso, a carga horária, para já ir adiantando para vocês. Aí aqui, os dados onde as atividades de estágio serão desenvolvidas. Aí, ó, o CPF do responsável da escola. É do diretor ou do supervisor.
Um dos dois. Coloca o CPF dele. Cuidado para não botar errado, porque senão eu não consigo fazer o cadastro, o sistema rejeita. É o nome dele, o e-mail dele, tem que estar correto também o e-mail. O cargo é o diretor ou é o supervisor pedagógico? Você bota aqui. O CNPJ da escola. Se tiver, todas têm. Mas vamos supor que não queiram dar. Aqui não é um campo obrigatório. Todos os campos obrigatórios estão com asteriscos em vermelho. Ó. O CNPJ não é obrigatório. Pode passar, Oswaldo. O formulário? Sim, pode passar o formulário. Desce mais. Não tá em um arquivo só, não. Tá, é porque o formulário, para mim, só Ah, aparece até tá. o CNPJ. É verdade. Ok. Tem que subir ele, né? Aí, ó, aparece aqui, ó. Ó, o CNPJ, tal. Aí o nome do local. Não, isso aqui eu já coloquei, não? Vai. Não, aqui Não, não, é o tá mesmo. certo, passa. Aí é o nome da escola, ó. Formata aqui, é o nome do local, é o nome da escola. O CEP de lá tem que ter, é obrigatório. O nome da rua, né? Se tiver número, coloque. Se tiver o bairro, coloque. Se não tiver o bairro, coloque o nome da cidade. Se não tiver, entendeu? Federação Piauí, né? O município, você vai colocar o município que você está fazendo o estágio. Sobe, Oswaldo. Subir? Aqui sobe o formulário lá para baixo. O início e o fim do estágio eu já coloquei, tá? A gente começa dia 10, encerra dia 21/11. Aí aqui, ó. O nome do supervisor, isso aqui é o nome do professor da sala que você vai observar. O do professor lá do ensino fundamental e do professor do ensino médio. O CPF dele, cuidado para não botar errado. O nome dele e o e-mail. Pronto. Só isso. Você vai na escola, pega esses dados aí, manda lá para o e-mail do estágio. Hã? Oi, Yara. Professora, então, Oi. se eu começar amanhã, depois que eu fizer todo esse trâmite de enviar o cadastro, que depois enviar o termo e tudo, aí eu posso preencher esse termo da data que eu comecei, tipo, se eu quiser começar amanhã, né? Olha, Yara, amanhã você vai na escola, imprime esses 2 termos e leva para a escola. Pega esses dados todos e manda lá no e-mail do estágio. Onde é que está o e-mail do estágio? Está lá naquele slide que eu coloquei. Certo. Mas aí eu só posso começar depois que já tiver deferido, já tiver feito o cadastro, já tiver deferido o termo? Não. Você pode começar antes. E aí você vai levar a fichazinha de frequência e já vai colocar o dia que você vai começar e o que você fez lá, que eu vou mostrar agora. Ah, tá Pode certo. tirar. Tá, obrigada. Oswaldo, projeta o outro. Pegar. Oi. Ó, é esse aqui, ó. O e-mail. Já mandaram aí as meninas. Oi, Edilane, pode Professora, falar. nesse mesmo Não te ouvi. Cortou. Edilânia? Ó, essa aqui é a fichazinha de frequência. Não. Aqui é a avaliação de desempenho. Essa fichazinha de avaliação, você só vai levar quando você terminar o estágio. Eu terminei aqui na escola, cumpri as minhas 50 horas, ou 25 horas de ensino fundamental. Lembrando que vocês vão preencher 2, né? Porque se você vai levar uma para o ensino fundamental e uma para o ensino médio. Então, eu terminei as minhas 25 horas lá na escola de ensino fundamental. Aí eu pego, imprimo essa fichazinha e levo para lá. Quem é que vai me avaliar aqui? Coordenador pedagógico e o professor da turma, tá? Aí eles vão avaliar você. Todos esses critérios que tem aqui, ó, de avaliação. Eles vão colocar a sua nota, vão entregar para você assinado e você vai mandar para sua tutora. Você vai fazer isso no ensino fundamental e no ensino médio. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida, gente? Não, né? professora,
Boa noite. Caso a escola que eu vou fazer do ensino fundamental, ela não tenha turmas de ensino médio, eu primeiro levo o plano para o termo para essa escola, aí coloco lá no SIGA, e depois, quando eu for pegar uma de turmas de ensino médio, é que eu faço, Não, ou não. faz Você os tem que dois. fazer logo. Por quê? Porque a gente tem prazo. Olha a data lá que eu coloquei. A CGE só deu até o dia, se eu não me engano, 25 do próximo mês, para a gente cadastrar todos. Então, mesmo que você não vá fazer agora, você tem que preencher logo o termo dele. Entendeu? Ok. Uhum. Faz logo o cadastro das duas escolas, tá? Porque a gente tem um Entendi. tempo de fazer o cadastro. Hum, E entendi. ficou claro, não ficou? Sim, Ficou, né? sim. É. Pronto, Oswaldo, pode botar o outro documento. Ó, esse aqui é a ficha de frequência. Isso aqui você vai mandar para a sua tutora também, quando você for mandar o seu relatório final. Então, aqui, ó, quando você for para a escola, você leva essa fichazinha, ó. Aí tem aqui, ó, 50 horas de estágio, é a sua carga horária de estágio. 25 horas de fundamental, 25 de ensino médio. Eu fui para a escola amanhã, dia 23, eu coloco dia 23. A hora que eu entrei na escola, a hora que eu saí, né? A assinatura, a sua assinatura, a assinatura do gestor ou do professor ou do supervisor pedagógico. O que que você fez lá? Atividade, conteúdo, o que que você fez? Eu fui observar as instalações da escola, aí eu coloco observar as instalações da escola, observar a biblioteca, olhar o PPT, fazer leitura do PPT. Seja o que você for fazer, você vai colocar aqui. Se foi regência já, aí você vai colocar aqui, regência, né? Observação de regência. Ano tal, série tal. Aluno, se tem aluno, se foi com aluno, se é regência, você vai ticar, botar um xizinho aqui. Se não, você marca aqui. Porque, por exemplo, vai haver dia que você vai e você vai olhar o quê? A estrutura da escola. Então, você não está com o aluno. O aluno está ausente. Você está realizando observação, mas não é com o aluno. Certo? E aqui, o professor orientador, no caso, seria eu para assinar. Mas como eu não estou aí com vocês, não vai ter a minha assinatura. Tá bom? Alguma dúvida nessa ficha? Você vai contar suas horas aqui. Eu entrei às 7 horas, saí 8. Que horas eu cumpri? 1 hora. Aí eu vou somar até dar 25 horas de ensino fundamental e 25 de ensino médio. Em escolas diferentes, Lia, você tem que ter 2 fichas. 2 fichas. Tudo é duplo. Se a escola é diferente, tudo é duplicado. Para vocês e para mim, que tem que fazer o cadastro. Professora, existe algum documento que a gente tem que apresentar para a instituição para poder dizer que a gente é aluno da Tem. UF, que está Sabe qual é fazendo estágio? o termo de compromisso? É o termo de compromisso que você vai levar. Você vai lá pegar os dados da escola. Quando você pegar os dados que eu cadastrar você, vai gerar o termo, aí você vai levar para a escola. Aquele ali é o documento da universidade. Professor, esse termo de compromisso vai estar disponível quando? Ou já está disponível? Na hora que você me mandar o formulário, eu já cadastro. Tá certo. Eu só posso gerar o termo para você na hora que vocês mandarem os formulários preenchidos. Mandou o formulário, eu começo a fazer cadastro. Tá bom? Tem como a senhora explicar novamente essa questão do aluno ausente e não ausente? Eu não entendi muito bem. Pronto. Você foi para a escola, Sara. Chegou lá na escola, você vai começar a fazer seu estágio observacional. Aí você chega lá, porque eu vou mostrar mais à frente, lá no orientação de construção do plano de estágio, que você vai observar, não é só
a sala de aula, você vai observar a escola como um todo, tá? A escola como um todo. Então, eu vou observar onde essa escola está inserida, o tipo de clientela que ela tem, o bairro que ela está, a escola, quantas salas de aula ela tem, quantos professores ela tem, quantos alunos ela tem, quais séries que essa escola trabalha, do 6º ao 9º ano, quantas salas de 6º ano, quantas salas de 7º, quantas salas de 8º. Quer dizer, vocês vão fazer um verdadeiro raio-x dessa escola. Você vai observar tudo, biblioteca, refeitório, né? Livros. A escola tem livro de inglês? Não tem. É feito planejamento? Não é. Ela tem PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Dê uma olhada nesse PPP, né? Aí você vai olhar também, só pode quando o termo estiver aprovado. Não, você pode começar antes, porque se a gente for esperar o termo, vai demorar, pode demorar, né? Então, você pode já começar o estágio, tá? Se a escola aceitar, porque tem escola aqui em Teresina que só aceita o aluno quando o termo está assinado. Porque o que é o termo, gente? O termo é a garantia, o termo de compromisso é uma garantia que a universidade dá a vocês, é uma cobertura, né? É um pacto, né, de celebrado entre universidade e escola. E quando vocês assinam esse termo e a universidade autentica ele, vocês estão cobertos. Por exemplo, você saiu da sua casa, foi para a escola fazer o estágio, e nesse percurso você foi roubado, você sofreu um acidente. Então, a universidade, ela lhe cobre com relação a isso. Então, você está coberto, assegurado pela Universidade Federal. É isso. Tá? Entendeu aqui? Aí, por exemplo, Lia, acho que é a Lia, se você fez essa observação dessa estrutura, você não está com aluno. Então, você vai botar aluno ausente. Aí, você vai clicar bem aí, aluno ausente. Isso, muito bem, Oswaldo. Aí, por exemplo, você fez toda essa observação agora. Aí, não, agora eu vou assistir a aula do professor. Aí, dia tal, de tanto a tanto, eu estou na sala de aula, então, regência de sala. Aí, lá você está com o quê? Você está com o aluno. O aluno está lá, com você, na sala de aula. Tá bom? Entendeu, Lia? Todos entenderam? Alguma dúvida aí? Sim, entendemos. Entenderam, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Ler aqui os comentários, né? Entendi, mas o termo só é gerado depois que a gente já tem a escolha escolhida, não é isso? Sim. Eu só gero o termo quando você preenche aquele pré-cadastro, aquela ficha que eu mostrei lá no início, e você manda no e-mail. Quando você manda no e-mail, é que aquela ficha chega a mim. Na hora que ela chegar até a mim, aí eu abro e faço o cadastro. Aí o termo vai aparecer para vocês, tá? Mas no contato inicial, quando a gente for à escola para saber a disponibilidade de estagiar na instituição, tem algum identificador no documento? Não. O documento que você vai ter é o próprio termo, tá? Viu, Rosiane? A Edilânia. Farei uma escola que... Apenas uma ficha de cada. Se você fizer uma escola que tem o ensino fundamental e o médio, aí você só vai precisar de uma ficha. Se for em escolas diferentes, são 2 fichas, viu, Edilane? Avaliar se a escola tem momentos de leitura, livros, exatamente, de inglês adequado, biblioteca, ver o plano de aula, isso. Eu digo tudo isso lá. Quando você abrir o documento, eu dou todas as orientações. O estado pode ser no EJA? Pode. Pronto. Vai descendo aí, Oswaldo. Olha, o plano de estágio, peraí. O plano de estágio, você vai fazer esse documento aí, tá? É como se fosse um mini projeto. Esse plano de estágio, gente, vocês vão utilizar ele já vai ficar praticamente o relatório final pronto, né? É sua primeira nota avaliativa. É sua primeira atividade avaliativa, esse plano de estágio. Já está dito lá o dia que você tem que mandar. Então, você vai preencher, eu mandei esse template tudo bonitinho. Vocês só vão preenchendo aí, tá?
Então, tá aí, tudinho, né? Sumário. Aí você vai dizer aí, o sumário vai construir. Pode descer, Oswaldo. A introdução. Aí eu digo aqui o que vocês devem colocar na introdução. Ainda coloca até os termos conectivos que vocês precisam utilizar para ligar um parágrafo a outro, para não ficar aquela coisa perdida dentro do texto acadêmico. Então, aí você usa nessa direção, neste sentido, ou a esse respeito, ao total, entendeu? Eu coloquei vários conectivos que você pode ligar um teórico a outro, um parágrafo a outro, para dar sentido à leitura. Baixa, Oswaldo. Essa introdução, ela tem no máximo uma lauda e meia. Depois você vai colocar o item 2, os objetivos. Objetivo geral, apenas um. Objetivos específicos, 2, no máximo 3. Não precisa colocar mais do que isso. Lembrando que vocês já pagaram didático, estão pagando agora. E objetivo, você começa sempre com verbos no infinitivo. Aí, item 3, fundamentação teórica. Aí eu coloco aí o que vocês devem colocar nessa fundamentação teórica. A fundamentação teórica, gente, vocês vão falar do estágio. E a contribuição desse estágio para a formação do futuro professor. Professora, onde é que eu vou achar isso? Olha, nós cursamos o semestre passado, estágio supervisionado 1. Eu coloquei vários textos falando de estágio e a importância dele para a formação do professor. Nesse estágio agora tem mais um texto lá no SIGA. E como material complementar, eu coloquei um livro e outro texto lá que fala de estágio. Sem falar também que se você colocar no Google, você vai achar vários artigos que falam de estágio supervisionado. Da Selma Garrido Pimenta, e de vários outros autores que vão falar sobre estágio supervisionado e a contribuição dele para a formação do licenciando. Quantas laudas, professores? Escreva de 3 a 4 laudas falando desse estágio. Citando professores. Citando teóricos que falam sobre o estágio e a contribuição dele para a formação do professor. Tá? De 3 a 4 laudas. Não esqueçam das regras da ABNT ao citar esses teóricos, seja ele com citações diretas ou citações indiretas. A metodologia é como esse estágio vai ser feito. Você vai fazer como? Aí você vai dizer, o presente estágio supervisionado 2 está sendo realizado na escola tal, no horário tal, observando dessa forma. Você vai dizer como fez, tá? Ou onde está sendo feito. E o cronograma, eu já fiz para vocês, tá aí o cronograma. Só no pontinho de vocês olharem e saberem o que meses vocês vão ter que fazer cada coisa, já está preenchido. O item 6 é o relato de estágio. Esse relato de estágio, hoje aí que eu coloquei em amarelo. Item deve ser desenvolvido no relatório final. Quando você terminar de fazer a metodologia, você vai pegar essa atividade, esse plano de estágio, e vai mandar para a sua tutora. Essa é a sua primeira atividade avaliativa. Guarde ela. Quando for no relatório final, você vai pegar novamente esse documento, vai melhorar, se você achar necessário, e vai acrescentar nele o quê? O relato de estágio. O que é esse relato de estágio? É você dizer como foi a sua experiência lá no estágio. Tudo que você fez, tudo que a escola tem, é contar um texto dissertativo com tudo que você observou dessa escola. E aí você vai fazer das duas escolas, do ensino fundamental e do médio. Esse relato de estágio, ele deve dar aí, no mínimo de 2 a 3 laudas, né? Porque você vai relatar tudo que a sua experiência no estágio. Desde a caracterização da escola, que escola é essa, o que ela tem, o que ela não tem. Tem livro, tem planejamento, não tem. A regência, como que foi essa regência? Foi no ensino fundamental? Tá, no ensino fundamental. Qual foi a série?
sexto ano, sétimo ano. Como era desenvolvida essas aulas de inglês? Que recurso didático esse professor utilizava? Como que os alunos reagiam a esse recurso didático? Melhorava o processo de ensino-aprendizagem? Os alunos eram receptivos? Como que era feito isso? Era slide? Era histórias em quadrinhos? Era o que esse professor utilizava? Rodas de conversa? Como era que era feito? Então, vai ser esse relato. Posso colocar fotos? Pode. Você pode colocar foto da escola, pode colocar foto das dependências da escola para melhorar o seu relatório, o seu relato. Você só não pode colocar fotos de crianças, tá? O rosto não. Pode pegar de costa, fundo da sala, mas o rosto não pode, tá? O comitê de ética não aceita, tá bom? E aí, eu digo aí mais abaixo, tudo que tem que ter. 6.1, caracterização. Aí, como que funciona? Aí eu vou dizendo tudo que vocês precisam observar, tá? Tá tudo dito aí, bem bonitinho. Alguma dúvida? Agora, vejam. Esse relato de estágio não é só pontuar. Tem biblioteca? Tem uma. Aí, de novo, diretor, um diretor. Supervisão, tem uma supervisora. Por exemplo, sala de aula, tem 32 salas de aula, tem 10 salas de aula, tem 6. Tem 360 alunos. Eu quero que você escreva um texto corrido dissertativo. É um texto corrido dissertativo. Você vai começar dizendo: o presente relato de estágio consta da experiência vivenciada no estágio observacional 2, desenvolvida na escola de ensino fundamental, fulana de tal, para lá. Aí você vai dizer: a escola é situada na cidade fulano de tal. Consta de... A escola apresenta boas estruturas físicas ou não, com tantas salas de aula. Entenderam? É um texto corrido, uma história contada. Tá bom? Pode fazer perguntas, estou aberta a perguntas. Ainda tem algum arquivo, Oswaldo? Acho que foi tudo, não foi? Já foi todos. Só tem esse Tá. último. Depois que a senhora enviar o termo, não, você pode começar antes. E a gente vai andando com o termo. Professora, coloca aqui no chat onde encontrar a lista das escolas enviadas conveniadas. Não tenho aqui. Onde é que tem? Tem lá no site da CGE. Lá você entra o FPI, PREG, CGE. Lá tem lista de escolas conveniadas. Qual é a sua dúvida, Rosiane? Você quer fazer onde esse estágio? Fale comigo aqui. É numa escola particular que você quer fazer? Olha aí, já botaram aqui. Pronto. Olha aí, Oswaldo, eficientíssimo. Obrigada, Oswaldo. Gente, tem mais alguma dúvida? Professora, a gente já pode começar a fazer alguma coisa antes mesmo de começar o estágio ou só depois? Tipo, Isamara, o que você tem que fazer agora? Agora, o que você precisa fazer? A primeira coisa, baixar essa ficha, procurar a escola, preencher essas fichas e mandar para mim. Eu me refiro em relação a esse documento que a senhora apresentou agora, mas eu acho que não precisa nada nele, é só para depois, né? Esse documento que eu apresentei agora, que é o plano de estágio, você tem que mandar ele em setembro. Então, você também já... Olha, o estágio, gente, são várias atividades correndo ao mesmo tempo. Então, o que vocês vão fazer agora de imediato? Baixar essa ficha, procurar a escola, preencher a ficha e mandar para mim. Vocês também têm que começar a elaborar esse documento aqui que eu acabei de apresentar, que são as orientações do plano de estágio. Aí você vai começar a construir esse plano de estágio, porque tem data de mandar ele lá na plataforma. Tá? Aí, feito isso, aí vocês têm mais tempo para responder o fórum, ler os textos. E concomitante a isso, vocês vão procurar vocês vão para a escola para fazer a observação. Viu? Concomitante a tudo isso, são coisas que correm paralelas. Né? Você não vai poder parar, por exemplo, as Marizia, agora eu vou fazer só o formulário de pré-cadastro.
mas eu também já tenho que andar com plano de estágio. Eu também já tenho que pensar em começar a ler os textos na plataforma, eu também já tenho que começar a ir na escola, né, a fazer o estágio observacional, porque são 50 horas que eu tenho que cumprir, né, dependendo do tempo que você disponibiliza. Professora, eu não Oi. entendi em relação a esse plano de estágio, porque aqui na plataforma diz que é para a gente ver até dia 5/9. Mas não tem tópicos nele que a gente só consegue fazer no estágio final? Não, não. No estágio final é o relatório final, e está bem negritado lá, está bem aqui, o item 6. Esse item deve ser desenvolvido no relatório final, então esse aqui você não vai mandar. Você manda o arquivo, mas sem ele. Ah, tá, entendi. Então, o meu que enviando por pedaços, né? Você Ah, vai enviar até o item 5, entendi, tá certo. tá certo? Uhum. Você vai mandar até o item 5. Eu coloquei tudo no documento só, mas você só vai mandar o plano de estágio até o item 5. Tá bom? Mais alguma dúvida? Posso fazer o estágio no EJA? Pode. Tanto fundamental quanto médio, pode. Preenche com o diretor da escola ou com o supervisor. Você pode fazer com qualquer um dos dois. É até o dia 5 de setembro, o plano de estágio. É a primeira nota de vocês. Ok. Ficha de pré-cadastro, CGE. Esse é o primeiro, né? É o primeiro, para a gente poder gerar os termos. Amanhã, quero todos já procurando escola e preenchendo essa ficha. E mandando. Amanhã à noite eu já estou abrindo e-mail, para ver se já tem algum. Amém. Ok, gente. Se tiverem mais alguma dúvida, estou aqui. Qualquer coisa, fale com a tutora e a tutora entra em contato. Todas as tutoras já estão orientadas com relação a todos esses documentos, tá bom? Boa noite, então. Beijo para todo mundo. Bom estágio e a gente vai se falando.